Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. Minha avó se chamava Flora Tristã. Proudhon dizia que ela era um gênio. Sei também que ela dedicou todo o seu conhecimento à classe operária, viajando sem parar. Quem emitiu essas palavras foi o famoso pintor Paul Gauguin, neto de Flora, que captou a sua essência. Ela dedicou toda a sua vida à classe operária. E, segundo Marx, Flora era uma precursora de ideias altamente nobres. Bom, no nosso episódio de hoje, especial Lutadoras, fechando o mês de abril com chave de ouro, a gente vai falar da mulher que viveu entre duas revoluções, que antecipou Marx e Engels em algumas das ideias fundamentais de unidade internacional da classe trabalhadora e que foi uma das mais importantes figuras do século XIX. Ela também se inspirou em algumas daquelas pioneiras que citamos no episódio sobre a primeira onda do feminismo, como Meryl Wollstonecraft e Olympe de Gouges, e foi inspiração para outras mulheres que vieram depois dela também, como a Clara Zetkin. Bom, inclusive aproveitando, gente, a gente recebeu muitos elogios sobre o último episódio, teve muita repercussão, agradeço todo mundo que ouviu, compartilhou, comentou. E na equipe aqui do podcast, a gente também fica conversando sobre os episódios, os conteúdos, né? E a gente ficou debatendo sobre esse último episódio e a gente queria fazer uma precisão, porque a gente acabou apresentando a Clara Zetkin somente como amiga da Rosa, meio que tipo, quem é a Clara? Aquela fulaninha, amiga da Rosa. E, não, gente, a Clara, ela foi uma das principais organizadoras das mulheres trabalhadoras do século XX, né? O que sim é um fato é que a Rosa e a Clara, elas eram muito amigas, né? Inclusive se criticavam bastante e tudo mais. Mas a gente queria fazer essa precisão aí, então fica essa precisão para os nossos ouvintes. E voltando à nossa lutadora de hoje, é preciso dizer, Flora Tristã continua atualíssima. Imaginem que mais de 200 anos de seu nascimento, a ideia patriarcal de submissão das mulheres sobre os homens é parte do programa de governo no Brasil, com Bolsonaro à frente. Inclusive, se Flora Tristã estivesse viva, eu diria, mas que grande filho da não é mesmo? Com não certeza. Exatamente. Não, com essa incrementíssimo, palavra, né? claro, mas algo nesse estilo, com certeza. E fiquem com a gente até o final, porque vamos anunciar uma promoção especial para todas e todos os ouvintes do nosso podcast sobre o livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História. E para falar da incrível Flora Tristã, a gente vai contar, óbvio, com a diretora das edições Iskra, Natália Angialossi. Dá um oi pra gente. Oi, gente, tudo bom? E com a estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marie Castanheda. Dá um oi pra gente, Marie. Oi, gente. E o nosso programa hoje, ele é dedicado também a todos os trabalhadores do mundo. A gente está aí perto do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. E também queria fazer uma homenagem especial às trabalhadoras domésticas também pelo seu dia no último 27 de abril. Bom, gente, para começar, vamos dar aquela contextualizada básica, né? A Flora, ela nasceu em 7 de abril de 1803, né? Ou seja, pouco tempo depois da Revolução Francesa, que foi um processo revolucionário onde a burguesia, sob o lema da igualdade, fraternidade e liberdade, se levantou contra a velha ordem do despotismo feudal, isso em 1789. No último episódio, a gente falou um pouco sobre esse processo, suas limitações, já que as mulheres não estavam incluídas nesses preceitos, e nem as colônias, como o Haiti. Então, a Flora, ela nasce nesse momento de muitas mudanças. E em 1804, sob o Império Napoleônico, um novo Código Civil substituiu as leis da Revolução Francesa, mantendo alguns aspectos do espírito de igualdade de 1789, mas insistindo no direito à propriedade e a autoridade patriarcal do homem em relação à sua esposa e filhos. Ou seja, diretamente da mão de Napoleão, meio que se reconstrói a autoridade paterna que tinha força no antigo regime. Então, as cláusulas desse código falavam diretamente de restrição do divórcio, não reconhecimento dos filhos ilegítimos, coisas do tipo. Alguns anos depois, a gente vai ver as guerras napoleônicas, expressando aí as batalhas do Império Francês.
Esses são alguns dos antecedentes da vida da Flora, que vão marcar ela profundamente, não somente pelas influências das primeiras feministas, mas também porque a Revolução Francesa marcou ela. Vocês vão ver que tem várias passagens que ela cita o 89, né, fazendo referência direta a essa revolução. E também depois ela vai se enfrentar com os elementos mais atrasados do Império Napoleônico, né, como a questão da proibição do divórcio. Eu já quero anunciar aqui que muito do que a gente está retratando nesse episódio, a gente contou com o auxílio do livro Flora Tristão, Martelo e a Rosa, publicado pelas edições IPS na Argentina, infelizmente por enquanto em espanhol, que é uma antologia onde a gente pode ter acesso a várias das obras da Flora para entender a sua trajetória. Bom, mas para conhecer mais a fundo, então, Natália, agora é com você. Nossa, Di, é muito importante estar aqui e poder falar da Flora, que, enfim, segue sendo uma inspiração muito atual, né? Ela e o seu legado inteiro. Bom, como a Diana estava falando, a Flora nasceu no começo do século XIX, em 1803, em Paris. E a gente pode dizer que o internacionalismo já corria nas veias da Flora desde seu nascimento. Ela era tida como uma filha ilegítima de um casamento não reconhecido entre um coronel peruano, que era do exército espanhol, enfim, muito endinheirado e com uma família das mais poderosas do Peru. E a mãe dela era uma francesa de origem burguesa que se refugiou na Espanha depois da Revolução Francesa. Por alguns anos, então, ela morou com seus pais em Paris, em uma casa frequentada por Simão Bolívar, o botânico e o naturalista Aimé Bonpland e o educador e filósofo Simão Rodrigues. É com essas figuras que a Flora cresce e aprende sobre o mundo no início da vida dela, né? E foi dessa vida trágica que veio depois que germinaram suas ideias de combate. A Flora ficou órfã do pai ainda criança e não herdou a riqueza dele justamente porque a relação do pai dela e da mãe dela não era oficial perante ao Estado. E de uma vida confortável, então, ela passou a viver uma vida de grandes privações. E aí ela cresceu junto à mãe e o irmão mais novo em uma situação de vida bastante precária em um bairro bem pobre de Paris. Então, em pleno século XIX, início, do século XIX, ela era estigmatizada por ser filha ilegítima de um casamento não reconhecido. Ela não se via como francesa, nem peruana e nem espanhola, mas teve parte de cada um desses países na sua história de vida. Ainda na adolescência, aos 17 anos, ela começou a trabalhar em uma oficina de gravura e a mãe dela obrigou ela a casar com o proprietário dessa oficina, um homem completamente tirânico, que bebia, jogava e expressava de várias formas violentas sua raiva por não ter ao seu lado uma esposa submissa. E a Flora era oprimida, então, tanto pela família materna quanto por esse casamento forçado. É bom lembrar que não tinha nesse momento opção para as mulheres poderem fugir do casamento arranjado, porque restava a prostituição ou a ida ao convento como alternativas para não passar fome. Mas a Flora nunca aceitou essa situação e resolveu sair de casa e levar seus filhos com ela. E, enfim, enfrentou toda uma briga pela guarda dessas crianças com o marido, que culmina com ele tentando assassiná-la e que, enfim, depois ele vai preso por isso. Desde cedo, ela tinha plena consciência de que o casamento aprisionava as mulheres e que, por isso, sempre defendeu o direito ao divórcio e a livre escolha dos maridos pelas mulheres. Tanto que, em 1837, ela escreveu a Petição para o Restabelecimento do Divórcio, foi dirigida para os deputados. O seu olhar para as condições de opressão e exploração sofridas pelas mulheres operárias sempre esteve presente na Flora. E levou ela a questionar muito também o significado da maternidade para as mulheres, porque a maternidade, por ser uma responsabilidade unicamente das mulheres, cerceava qualquer tipo de liberdade e de constituição como sujeito político. No livro Lutadoras, das edições Iskra, tem uma frase muito marcante da Flora para sua filha Lima. Ela diz, te juro que lutarei por você, farei um mundo melhor para você. Você não será escrava e nem marginal. Muito forte essa frase dela para a filha dela. Mas as penúrias sofridas pela classe operária também tiveram muitas linhas nos escritos e elaborações da Flora, não só a questão da mulher, mas a questão da classe trabalhadora também. A Flora viajou para o Peru e para a Inglaterra e foi dessas experiências que ela passou a escrever e a se dedicar
as denúncias e também a ensaiar saídas para situações que as mulheres e os trabalhadores eram obrigados a viver naquele momento. Na vida adulta, a Flora se aproxima muito do socialismo utópico e de seus teóricos, mas a gente pode dizer que ela foi além deles e muitas de suas ideias superaram o programa desses teóricos, como a gente vai ver daqui a pouco. A vida dela, infelizmente, foi muito curta. Ela morreu em 1844, muito jovem, ainda mais aos nossos padrões. Ela tinha só 41 anos. E, enfim, para terminar, como dizia o André Breton, um surrealista francês, em 1954, ele falou a seguinte frase sobre a Flora: talvez não exista um destino feminino como o da Flora Tristã, que no firmamento do espírito tenha deixado um sulco tão longo e luminoso. Incrível a história dela, Nath. Muito bom. E esse episódio da violência que ela sofreu do marido, eu acho que marca bastante a personalidade dela, né? E ao mesmo tempo expressa bastante seus ideais. Ela já tinha se separado, não no papel, né, do André Chazal, e começaram a ter muitas brigas pela guarda da sua filha Aline, que inclusive é quem mais tarde vai ser a mãe do pintor Paul Gauguin, que eu citei no começo. Mas esse André, ele raptou a menina e para recuperar rolou toda uma perseguição com polícia, etc. Isso aconteceu algumas vezes até que a Aline, estando uma vez com o pai, mandou uma carta para a Flora de uma forma meio confusa, mas dando a entender que ela tinha sido abusada. E a Flora denuncia ele, que é condenado, né, a 60 dias de prisão, e aí ele denuncia a Flora por adultério, né? Isso já vai deixando claro para ela que não existia possibilidade de casamento baseado no amor enquanto existisse a opressão às mulheres. Né? Alguns anos depois, no livro União Operária, ela fala o seguinte: entre o dono e o escravo não pode haver mais que dor do peso das correntes que une ambos. Onde na ausência da liberdade se faz sentir, a felicidade não pode existir. Uma citação bem forte do União Operária. E logo depois de publicar o livro Peregrinações de uma Pária, que a gente vai tratar um pouquinho daqui a pouco, ela sofre um atentado do seu marido, né, o André Chazal, que dá um tiro nela pelas costas no meio da rua. Ele é preso, a Flora é internada com ferimentos muito graves. Nossa, né? Que escândalo. Aí, sim, um fato bem terrível, assim. Nesse caso, inclusive, ele teria uma pena bem dura, né, se condenado. Mas tem um elemento meio impressionante nisso tudo. No livro Andrea Datri, no prólogo, ela chama de altruísmo inigualável. Eu concordei com essa definição dela, porque depois de se recuperar, a Flora ela leva um pedido na Câmara dos Deputados pedindo a abolição da pena de morte, que provavelmente seria o que ele iria ser condenado, né? Mostrando que o que ela queria não era uma vingança específica contra o André Chazal, mas manter a sua batalha contra as injustiças que perduravam no sistema social e político, denunciando muito também, obviamente, a violência contra as mulheres. Nossa, é impressionante essa atitude e a lógica da Flora, né? Com uma vida marcada pela violência, ela sempre pensava como combater as injustiças de conjunto. Inclusive, em uma dessas fugas de Paris, da Flora, ela conheceu um marinheiro que ouviu o sobrenome dela e perguntou se ela não tinha nenhuma ligação com a família Tristã de Arequipa, no Peru. E aí a possibilidade dela conseguir contatar a família dela no Peru se concretiza como nunca tinha se concretizado, assim, na vida dela. E ela viaja para Arequipa. Ela conta justamente sobre essa viagem no livro As Peregrinações de uma Pária, que a Dia acabou de mencionar. Aliás, gente, o meu avô, ele era de Arequipa. Eu fiquei muito impressionada. Pois é, que coincidência, né? Coincidência mesmo. Eu fiquei muito impressionada, inclusive, com os relatos da Flora, porque meu avô, ele era neto de escravos e ele também foi um filho legítimo. Então, como, na verdade, essas questões, elas perduram durante as gerações e marcam a sociedade peruana até hoje, né? Mas então, sobre o livro, ela publica fazendo uma declaração de que ela quer utilizar ele para fazer com que as pessoas conheçam as penúrias pelas quais as estrangeiras passam a partir da própria experiência, que é marcada por uma culpa terrível de ter que deixar a Aline, a filha dela, para trás. Ela vive 2 meses numa espécie de pensão próxima à casa de um outro familiar que ela descobre em Bordeaux, ainda na França, para preparar essa viagem para Arequipa. E várias vezes ela narra com muita dor, assim, em confessar a situação por essa espécie de familiar e descreve ele como um rico solteirão e percebe que, nossa, esse cara, impossível.
Enquanto ela está vivendo esse dilema, tem um trecho que ela fala que a sociedade estava organizada para a dor, da qual o amor é um instrumento de tortura e não tinha para ela nenhum atrativo. Eu acho isso muito profundo, assim, frente ao dilema que ela estava vivendo. Na carta para o tio dela, ela comete um erro de falar da ilegitimidade do casamento dos pais dela, o que faz com que a busca dela no Peru por uma família que realmente acolha ela se transforme quase que numa tragédia anunciada. Ela não consegue o direito à herança, só uma escassa pensão. E só a ida até Arequipa foi uma viagem gigantesca, marcada por tempestades, teve semi-naufrágio, ela teve enjoo por 133 dias, num barco que era exclusivamente tripulado por homens e por ela. Ela, inclusive, expressa quão patriota ela começa na viagem, nos relatos, com orgulho do navio francês, dos marinheiros, etc. E isso vai se transformando profundamente até chegar no auge, que é justamente a União Operária, né, que a gente vai falar depois. Ela também desenvolve várias reflexões sobre as diferenças entre o Peru e a França, com relatos de conversas com mulheres em todos os lugares pelos quais ela passou. O Peru estava sendo palco de duras disputas militares e tinha acabado de sair do domínio espanhol, com oligarquias tomando a frente e expressões muito fortes da escravidão. Ela, inclusive, narra episódios de espancamento que são descritos como completamente costumeiros entre a população. E isso faz com que, quando o livro chega no Peru, ele seja queimado em praça pública. Tem uma citação que é bem forte, que expressa isso, vinculado com a visão de escravidão no casamento, que é a seguinte: a escravidão está abolida, será dito na Europa civilizada. E é certo, não existem mercados de escravos nas praças públicas, mas entre os países mais avançados não existe nenhum no qual classes numerosas de indivíduos não tenham muito a sofrer por meio de uma opressão legal. Os camponeses na Rússia, os judeus em Roma, os marinheiros na Inglaterra, as mulheres em todas as partes. Sim, em todas as partes onde cesse o consentimento mútuo e necessário para a formação do vínculo matrimonial não é suficiente para rompê-lo, a mulher está em servidão. Eu acho muito impressionante, assim, como ela consegue, com muita naturalidade, vincular essas discussões, assim. O Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano, ele define que, graças a essa viagem, a Flora abandona toda a esperança de se transformar num membro respeitável da burguesia, como se isso realmente estivesse nos interesses dela, tudo bem? Só que ele fala que, no lugar disso, ela ganha consciência do poder de seu carisma, que ela chama de magnetismo, da sua inteligência e, sobretudo, da sua capacidade de influenciar os mais poderosos. Inclusive, quando ela está voltando para Paris, ela escreve o texto da necessidade de dar uma boa acolhida às mulheres estrangeiras. Nele, ela quer despertar a empatia massivamente e impulsionar a organização. Ela demonstra com detalhes a vida das mulheres estrangeiras em diferentes condições, remarcando sempre as duras condições vividas pelas mulheres operárias, inclusive diferenciando a realidade dos casamentos para as mulheres ricas. E ela situa esse documento num momento histórico onde as bases da sociedade medieval não existem mais e como são necessárias novas instituições para responderem às novas necessidades, frente a um questionamento muito profundo do quanto realmente esse tal avanço traria na melhoria das condições de vida. Porque ela afirma que, enquanto mais avança na civilização europeia, mais perde sua antiga hospitalidade. Nesse texto, ela faz uma afirmação que é muito forte para a gente pensar, inclusive, o que está sendo o combate à pandemia do coronavírus e a situação dos trabalhadores precarizados que seguem trabalhando sob condições absurdas. Ela fala: é muito certo que as estrangeiras fazem, em boa medida, a riqueza das grandes cidades. Hoje, quando a gente olha para os rostos dos trabalhadores chamados essenciais, dos trabalhadores da linha de frente da saúde, a gente sabe que eles são imigrantes ou filhos de imigrantes. Inclusive, se a gente for pensar no que foi a greve da Amazon nos Estados Unidos na semana passada. Isso é muito forte porque ela também traça um objetivo internacionalista, né, por meio da hospitalidade recíproca, e defende que, efetivamente, exista a ação, a criação de associações. Isso diferencia ela dos socialistas utópicos, porque ela fala que não bastam meros sonhos que não resolvem os problemas das massas que estão condenadas à miséria. E esses dois textos têm uma recepção muito forte. Nossa, esse capítulo da história dela é mesmo muito marcante, Marie. E também foi muito marcante a relação dela com o socialismo utópico. Bom, a gente pode dizer que o socialismo utópico surge do resultado da Revolução Francesa e dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, e também do resultado do processo de desenvolvimento industrial, a chamada Revolução Industrial. A junção desses dois fenômenos históricos faz os socialistas utópicos se pautarem em uma ideia
que vem de antes ainda da Idade Média, da Antiguidade, dos grandes pensadores que já refletiam o que seria uma sociedade ideal. Isso está no Platão, na República, e também, além de vários outros, está no Thomas More, que escreveu aquela obra que se chama Utopia, e que inclusive é daí que vem o nome socialismo utópico. Os socialistas utópicos se baseavam, então, nesses ideários para buscar dar uma resposta combinada entre essas ideias da Revolução Francesa e o desenvolvimento tecnológico da sociedade industrial, permitindo, então, criar um tipo de sociedade isolada do conjunto da sociedade que, pela sua organização interna e de produção, conseguiria atingir o bem-estar e os valores da Revolução Francesa. Ou seja, é uma resposta que a gente pode dizer ser negativa, né, o que foi o processo de industrialização e que trazia, na prática, diversas contradições, né, como a defesa da transformação da sociedade pacificamente, sem a necessidade da luta armada, a centralidade da educação como uma das únicas formas de mudança do mundo, ou mesmo a busca das classes superiores como forma de melhorar a situação da classe trabalhadora. Ou seja, tinha uma visão que, na prática, era reformista. Ao contrário do socialismo científico, que não nega o desenvolvimento industrial, muito pelo contrário, como a gente vai ver mais para frente. Bom, a Flora se aproximou e teve grande referência nos socialistas utópicos, como inclusive mostra a Maria Inês Amarante em seu artigo Flora Tristã, Jornalismo Militante em Tempos de Revolta. E, enfim, foi o Saint-Simon, o Charles Fourier, o Louis Blanc e o Robert Owen que tiveram grande influência na vida e obra da Flora, ainda que ela o supere em diversas questões, como a gente ainda vai ver hoje. As organizações saint-simonistas e fourieristas tinham seu próprio jornal e artigos sobre as questões da mulher tomavam lugar nesses periódicos, aproximando ainda mais a Flora desses socialistas, né? Os saint-simonistas, depois da morte do próprio Saint-Simon, passaram a considerar as mulheres como seres superiores, iluminados, por serem reprodutoras da vida, e defendiam que as obrigações com o casamento e a maternidade não deveriam existir, para que as mulheres se conectassem com essas mesmas questões livremente. Mas são eles os que vão lutar com mais prioridade pelo direito ao divórcio, por exemplo. Só que foi o Fourier que a Flora se aproximou ainda mais. Isso porque ele dizia que a situação das mulheres era a medida do progresso social. E isso entrou com tudo na cabeça da Flora e fez ela se distanciar dos saint-simonistas e se aproximar do Fourier. É interessante ver que essa ideia de que a gente mede o progresso da sociedade através da situação das mulheres é muito forte e é, na verdade, um fio de continuidade do que foi o socialismo utópico até o marxismo revolucionário atual. E é uma ideia presente tanto no Marx, quanto no Lenin, quanto no Trotsky. Sim, é muito importante essa questão da relação dela com os socialistas utópicos, né, que a Nath explicou agora, porque depois com a principal obra da Flora, chamada União Operária, ela vai se aproximar mais do socialismo científico. É como se ela tivesse ficado num certo intermediário, assim, entre essas duas correntes de pensamento. Então eu queria falar um pouco mais sobre essa obra, né, para vocês terem uma ideia da importância dessa obra. No túmulo da Flora está escrito o seguinte: em memória da senhora Flora Tristã, autora de União Operária, os trabalhadores agradecidos. Liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade. Bom, o livro ele vai ser publicado em 1843. Alguns anos antes, a Flora ela começou a se envolver e colaborar com a organização do movimento operário francês em atos públicos, reuniões clandestinas, etc. Em 1838, os trabalhadores fizeram uma carta ao povo com uma série de reivindicações e aí meio que dá um clique na Flora e ela entende que para avançar na emancipação do proletariado era necessário unir-se internacionalmente. E para essa necessária transformação social, o proletariado precisaria de um instrumento, uma união internacional dos operários e operárias para combater a desigualdade e a miséria. Né? Ela encarava isso, ela, né? Totalmente. Ela encarava isso de uma perspectiva de reformas por pressão política nas instituições do regime, ou seja, de forma pacífica. Mas, enfim, essas eram as ideias base dessa obra que ela escreveu em 6 semanas. 6 semanas, gente. Bastante rápido.
E aí, depois de publicar o livro, ela encasquetou que tinha uma missão de ela mesma, com esse projeto de união na mão, de cidade em cidade, de um extremo ao outro da França, falar com os operários que não sabiam ler e os que não tinham tempo de ler. Ela falava o seguinte: disse para mim mesma que havia chegado a hora de atuar. E foi viajar com o livro debaixo do braço. E com essas ideias, ela vai avançar sobre uma frase do socialista utópico Saint-Simon, que a Nath já tinha comentado, um mestre dela, né, que dizia que a classe trabalhadora era a mais numerosa e pobre da sociedade. E aí ela vai mudar, vai completar essa frase e vai falar o seguinte: a classe trabalhadora era a mais numerosa e útil. Ou seja, não é um detalhe esse pequeno ajuste que ela coloca. E para ela, a unidade da classe faria sua força, e a única forma de atacar pela raiz o problema seria deixar para trás as associações particulares para buscar uma união universal com toda a classe. Ou seja, para ela, as associações particulares poderiam suavizar a miséria, mas não eram suficientes para destruí-la. E, portanto, os trabalhadores precisam de uma organização internacional, onde a unidade faria força, né? Essa ideia de que a união faz a força. Mas que também aí os trabalhadores iam ter que fazer política, né? Aí que ela usou bastante a analogia com a Revolução Francesa. Tem uma passagem boa, que ela fala o seguinte: operários, durante 200 anos ou mais, os burgueses lutaram valorosamente contra os privilégios da nobreza e pelo triunfo dos seus direitos. Mas quando chegou o dia da vitória, ainda que reconheceram a igualdade de direitos para todos, de fato ficaram somente com eles todos os benefícios e as vantagens dessa conquista. Depois do 89, se constituiu a classe burguesa. Observem que força pode ter um corpo unido pelos mesmos interesses. Né? Ela dizia que aquela revolução, aquele 89, né, como ela chamava, a burguesia ela se serviu habilmente dos braços constituídos pelo povo. Mas que agora a classe operária não tem ninguém que possa ser o seu braço. O que obriga que a classe operária seja sua cabeça e braço de uma só vez. Né? Alguma semelhança com a ideia de que a classe operária não tem mais nada a perder, senão seus próprios grilhões? Né? Com certeza é uma antecipação dessa ideia. Era a classe que estava, né? Era a classe que estava chamada a se converter naquela que iria sepultar não somente a burguesia, mas toda a sociedade de classes. Isso vai demonstrando que o seu intuito não era economicista, por salários, etc., né, apenas, mas era constituir a classe operária como um sujeito político. E por isso ela dava tanta ênfase na questão da unidade. O livro União Operária começa com 2 citações, é interessante de ver. Uma do operário tipógrafo Adolf Boyer, que fala o seguinte: hoje em dia o trabalhador cria tudo, produz tudo, mas não tem nenhum direito, não possui nada, absolutamente nada. E depois vem um provérbio que fala o seguinte: operários são débeis e desgraçados porque estão divididos. Unam-se, a união faz a força. Né? E aí, alguns anos depois, a gente vai conhecer o Manifesto Comunista do Karl Marx e Friedrich Engels. Né? A Natália vai falar um pouco mais sobre isso, onde eles vão dizer operários de todo mundo unidos. Né? Essa frase mundialmente conhecida. Bom, além de internacionalista e de começar a apontar a necessidade de um, digamos assim, proto-partido proletário, ela também aponta a ideia de que a emancipação dos operários será obra deles próprios, dizendo que seria necessário buscar alianças com outras classes oprimidas. Todo esse pensamento da Flora ele foi ampliado e superado cientificamente pelo materialismo histórico dialético. Mas, além de tudo que eu já coloquei, tem mais uma coisa que é fundamental. Esse livro coloca pela primeira vez uma ligação entre opressão e exploração quando afirma que a mulher é a proletária do proletário e que não vai conseguir sua emancipação se não for das mãos da classe trabalhadora e que, ao mesmo tempo, os trabalhadores não poderão aspirar à sua libertação se não convocarem as mulheres para lutar lado a lado. Vejam que aqui é interessante, porque essa frase ela poderia levar a entender que os homens são uma classe que explora outra classe de mulheres, né? A proletária do proletário. Mas não é isso que ela está falando. Né? Ela está justamente enfatizando a unidade entre homens e mulheres da classe trabalhadora, né? Mas mostrando que as mulheres justamente são duplamente oprimidas.
né? E além mais de avançada exploradas. que algumas feministas da atualidade, né, Diana? Nem falar, né? Porque até hoje esse debate no feminismo ele é recorrente, né? Que tem que explicar que não é uma classe não é uma classe de homens, uma classe de mulheres. Na verdade, são classes sociais. As mulheres constituem um grupo policlassista. Enfim, isso foi tema também de vários episódios que a gente fez aqui. Mas é interessante. No século XIX, ela estava inovando nessa definição antes mesmo dos preceitos marxistas, né? Que nos facilitam muito a vida também para poder analisar. Bom, essa análise é justamente isso, essa análise dela vinculando as categorias de classe e gênero, né, no livro ela chama de raça, em uma mesma estratégia para a libertação, faz da Flora Tristã simplesmente uma das pioneiras mais importantes do feminismo socialista. Por isso ela é tão foda, ela é uma das responsáveis para a gente estar aqui hoje num podcast chamado Feminismo e Marxismo. Né? Simples assim, essa foi essa obra dela, né? que abriu espaço para tantas mulheres, né? Que vieram depois. E, inclusive, no terceiro capítulo do União Operária, que chama Por que Menciono as Mulheres?, ela avança nessa análise da união entre feminismo e socialismo, né? Entre mulheres e proletários. E ela batalha muito, né? Sim. Totalmente. Batalha muito para esse capítulo existir, inclusive. Não queriam que fosse publicado, porque significaria expor para a burguesia e tudo mais as mazelas que viviam a classe trabalhadora e as divisões que tinham, né? Porque o machismo obviamente divide a classe trabalhadora, né? Porque os homens acabam sendo machistas com as mulheres trabalhadoras e não veem que a união deles é o que permite justamente avançar numa luta unitária. Né? E ela retoma a analogia do 89, dizendo que para as mulheres não tinha chegado ainda a ser 89, né? Dizendo que se a Revolução Francesa mostrou que a plebe, né, se chamava povo, o que pode acontecer quando chegar o 89 das mulheres? Né? Apesar de toda essa analogia com a questão da Revolução Francesa, seu pensamento não chegou até a ideia da Revolução Social, ou de qual tarefa concreta a sua União Operária devia ter, mantendo aí uma posição mais reformista e pacifista por dentro das instituições, o que não torna menos brilhante e espetacular toda a sua obra. Sim, nossa, é inspirante e apaixonante pensar, né, que ela nos anos 1830 simplesmente pegou o livro e saiu cruzando o país com uma determinação enorme, convencendo operários, homens e mulheres a se associarem, né? Essa vontade que está tão expressa de conseguir apontar um caminho numa União Operária, ele existe também numa obra póstuma dela que chama Emancipação da Mulher ou O Testamento da Pária. Essa obra ela foi publicada pelo Eliphas Levi, que era o pseudônimo do abade Alphonse Louis Constant. Ele era mago e ocultista e eles viraram amigos em 1938. Inclusive, existem algumas teorias que dizem que, na verdade, esses escritos eram do próprio Eliphas Levi, que, relutou muito para conseguir fazer a publicação, porque ele tinha medo da responsabilidade daqueles textos recaírem sobre ele. Inclusive, ele fala que ele só emprestou os cantos dos seus cadernos para Flora escrever. No aviso que abre o texto, inclusive tem um aviso que abre a obra, o Constant faz uma declaração muito bonita sobre a Flora, falando que ela acreditou até a morte. Ela se dedicou primeiro à classe trabalhadora em geral, mas depois queria trabalhar pela renovação da humanidade, pela emancipação moral das mulheres. E é por isso que estava trabalhando em silêncio em um livro cheio de pensamentos, ousado e generoso, que não seria publicado até depois da sua morte. E realmente, assim, é bem ousada. No prefácio, a Flora ela dá um tom para a obra. Ela se declara em nome dos mais miseráveis e famintos e já vai se defendendo dos ataques que viriam pelos profundos questionamentos que ela coloca. Ela afirma que ela não estaria incentivando revoltas, mas que, nas palavras dela, um povo nunca se revolta. Ele acorda quando chega a hora e não precisa ser avisado. Ela ironiza com os juízes sobre as mentiras de ministros e se coloca sempre como quem atuou servindo os ensinamentos de Deus, dizendo, inclusive, que ela queria realizar o que certamente sonhou Madalena, a pecadora, ao pé da cruz. Inclusive, o próprio primeiro capítulo chama Deuses, e ela contrasta a condição de vida dos pobres, dos operários, das mulheres operárias, com a existência ou não de um Deus, e se enfrentando com a prática da atuação dos padres, colocando todo um questionamento de como poderiam atuar assim, como se não existisse Deus na Terra, para a vida operária. Inclusive, nessa obra, dá para ver
toda a questão da proximidade maior dela com o socialismo científico. Ela faz uma afirmação que é muito forte, que é a seguinte: o que é um homem na sociedade moderna? Não fala do capitalista. Um capitalista não é um homem, é um proprietário. E é por isso que ele ordinariamente deixa de ser humano. Um homem é uma força produtora que custa muito a ser explorada e que gera tanto. Então, em meio a referências bíblicas e profundos questionamentos sobre a desolação dos pobres perante a Deus, a Flora se despede questionando cada detalhe da vida, da religião, da vida das mulheres, da vida da classe operária. Verdade, Marie, essa aproximação dela, né, com o socialismo científico foi realmente muito importante, né? Bom, a Di contou, né, da União Operária que a Flora escreveu e que avança bastante para uma posição mais próxima do socialismo científico, ainda que mantenha uma visão mais pacifista, né, da transformação social. Como a gente falou antes, né, o Marx e o Engels faziam parte do chamado socialismo científico, que é baseado no materialismo histórico dialético e que não enxerga, né, a conquista dos interesses históricos da classe trabalhadora em contraposição ao seu próprio desenvolvimento material. Ou seja, como a gente tinha dito, né, ao contrário do socialismo utópico, o socialismo científico não dá uma resposta negativa ao processo de industrialização. Bem o oposto, né? Defendiam ao contrário, né? Que ao contrário de isolar a produção para uma sociedade ideal, para criar uma sociedade ideal unicamente por fora da sociedade de conjunto, a saída é socializar o conjunto dos meios de produção. O socialismo científico enxerga o desenvolvimento histórico como a história da luta de classes e chega ao programa da expropriação dos expropriadores como única forma de garantir uma sociedade livre de qualquer forma de opressão e de exploração. Dito isso, é importante ressaltar que, mesmo com diferenças programáticas importantes, o Marx e o Engels sempre reconheceram os aportes feitos pela Flora, e inclusive muitos deles no que diz respeito à questão da mulher, e eles até citam e reivindicam um dos seus artigos no livro A Sagrada Família, de 1844. A Flora expressa, né, como nenhuma outra revolucionária, a relação que existe, né, entre o feminismo e o socialismo, como a Diana tinha dito para a gente, porque ela viu a profunda relação que existe na libertação das mulheres e a emancipação dos trabalhadores. E ainda que ela não tenha chegado a posições do socialismo científico e tenha mantido uma posição mais reformista até o fim da sua curta vida, sem os aportes dela, o caminho para uma saída não idealista seria muito mais tortuoso. E, enfim, importante dizer que, ainda que as elaborações dela sejam pré a escrita do Capital do Marx e que ela não tenha se aprofundado tanto nos mecanismos de exploração do capitalismo, isso faz com que ela tenha uma visão mais ampla do que era a classe operária, mas ainda assim ela reconhece a centralidade da classe trabalhadora como sujeito e o papel do internacionalismo e da necessidade de uma organização internacional. Mas, enfim, como a gente tinha dito, ela não leva essas conclusões até as últimas consequências, né? E aí é o Marx e o Engels que desenvolvem no Manifesto do Partido Comunista, em 1848, tanto uma análise do desenvolvimento histórico quanto um programa que pudesse colocar fim à sociedade de exploração. Esse horizonte a Flora não teve. O tão atual, mesmo depois de 172 anos do Manifesto Comunista, analisa a sociedade de classes e os seus interesses antagônicos da burguesia de um lado e do proletariado de outro, avançando na ideia de que os trabalhadores precisam se organizar politicamente em partido para poderem tomar o poder e instaurar uma ditadura do proletariado, que nada mais é do que a ditadura de uma maioria, os trabalhadores, o povo, sobre uma minoria, a burguesia e os proprietários dos meios de produção. Mas olha, eu queria apenas reafirmar o significado da vida e da obra da Flora Tristã para o feminismo socialista e marxista. Eu acho que é algo sem igual. Assim. Tem uma parte do prólogo desse livro que a gente citou no começo, que a Andrea Datri fala o seguinte: do coração do socialismo utópico se traça um caminho que, como um fio, chega até a atualidade do marxismo revolucionário. Porque a Flora ela chegou também a dizer que se observa que o nível de civilização a que chegou diversas sociedades humanas é proporcional à independência que gozam as mulheres, parafraseando Fourier, mas que depois vão fazer o mesmo também Marx, Engels, Lenin, Trotsky, como a Natália também já tinha explicado. Muitas das ideias
né, que ela foi precursora, ainda que ela desconhecia os preceitos econômicos, né, e não tinha uma explicação científica sobre o funcionamento do capitalismo, são preceitos decisivos para um feminismo marxista hoje. O internacionalismo, a organização e união da classe, a relação entre gênero e classe, que homens e mulheres de uma mesma classe não são inimigos e sim aliados, né? Depois dela vieram muitas lutadoras, se passou pela primeira, segunda onda, hoje a gente está diante de talvez uma terceira onda, temos que refletir mais para definir assim, onde esses debates ainda atravessam as discussões entre feministas. Mas a lição que deixou a Flora para o momento atual é que as mulheres precisam lutar pela sua libertação junto com a classe trabalhadora e não separada dela, né? Que lição mais forte para uma situação política, na qual mais do que nunca a gente vê o papel da classe trabalhadora em meio a uma crise econômica internacional de proporções históricas atravessada pela Covid-19. Né? A gente está falando das operárias, das trabalhadoras dos supermercados, das trabalhadoras da saúde, das metroviárias, de todas aquelas que hoje são linha de frente e que lidam não somente com a exploração capitalista, mas com a opressão de gênero e de raça. Né? Como ter um feminismo que não está com essas mulheres? Né? Ou mais que isso, além de estar lado a lado com essas mulheres, né? Como apresentar uma estratégia de destruição do sistema capitalista para que realmente a gente possa lutar por uma outra sociedade? Como aquelas mulheres que beberam da fonte do socialismo utópico da Flora Tristã, né? Porque a Flora, na realidade, ela construiu parte do caminho que permitiu também que mulheres como Louise Michel, alguns anos depois da sua morte, estivesse ali na frente do Batalhão 61, junto com operárias e operários parisienses, tomando poder e instituindo um governo dos trabalhadores. Né? Depois da Revolução Russa de 1905, seria impossível sem o estudo dessa experiência da Comuna de Paris. E o mesmo dá para dizer da Revolução de 1917. Também seria impossível sem a experiência de 1905. A história da luta socialista das mulheres está inscrita na luta de classes. E fugir disso é, na realidade, abrir mão da nossa verdadeira emancipação. Gente, tá chegando ao fim o programa, mas antes de terminar, rapidinho, a Nath tem um recado das edições Iskra para todos vocês. Di, eu queria fazer um convite para o pessoal que está ouvindo o podcast aqui com a gente. As edições Iskra, né, a gente tem um livro que se chama Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, que está na sua segunda edição, e que inclusive a Di é uma das organizadoras do livro. E é um livro que conta a história de diversas mulheres revolucionárias, desde o início do século XIX até a atualidade, passando pelo que foi o papel das mulheres no ascenso operário no Brasil da década de 70 e 80, e também a luta das mulheres negras contra a escravidão no Brasil. Esses são 2 anexos importantes dessa segunda edição. Algumas das lutadoras que a gente retrata no livro já fizeram parte aqui, inclusive, do podcast, como a Rosa Luxemburgo e a Clara Zetkin. E o livro começa com a história de ninguém menos do que a Flora Tristã. Então é um livro assim, recheado de histórias inspiradoras e apaixonantes, e a gente vai fazer um desconto de 25% para quem está ouvindo o podcast. Então é assim, quem quiser é só mandar um e-mail para iscraredes@gmail.com. Lembrando que Iskra é com K, iscraredes@gmail.com. E aí colocar lá no título do e-mail, Flora Tristã. A gente entra em contato e manda por correio. Combinado? Muito bom, imperdível, gente. Bom, gente, maravilhoso falar sobre a Flora Tristã, mas realmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito as companheiras que contribuíram tanto aqui para resgatar a história dessa lutadora. Obrigada, Nath. Obrigada, Marie. Nossa, obrigada. Foi um prazer e, nossa, muito arrepiante. Valeu, gente. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei muito. E, gente, lutadoras, tudo para mim. Tem que comprar esse livro, porque ele é maravilhoso. E lembre-se, para unir a classe trabalhadora, façamos como Flora. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.
Música